Vamos para Uruçuí, norte de Goiás, onde está o Vlamir Brandalize, com as notícias da soja, Gleidson. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Brandalize, Uruçuí chamando. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Aqui do norte de Goiás, João. Tá seco aí, Vlamir? Claro. Tá seco, João. Tá calor. As lavouras ainda estão andando bem, né? Porque teve chuvas na semana passada, mas se não voltar a chuva nos próximos dias, já pode começar a limitar um pouco a produtividade. Muita lavoura na fase aí de formação da espiga, né, João? Nessa hora precisa de água, né? Tá, vamos falar do mercado especificamente de soja e milho, mas vamos olhar o mercado do Brasil, que está impactado, está todo mundo, principalmente os contadores, debruçados em cima dessa regulamentação da lei dos impostos. Há uma tendência de baixa na alíquota média de 37 para 27, vai perder 10 pontos, tentando botar uma alíquota zero nos alimentos, né, soja, milho, café, tudo com imposto zero para todos, para o rico e para o pobre. Já começa as diferenças aí. Como é que você vê tudo isso, Vlamir? Olha, João, eu vejo que todo mundo vai pagar mais impostos no fundo das coisas. Nós vamos ter uma corrida altista de alguns produtos, vai ter alta dos produtos, vai ter inflação. Se eles não conseguirem amarrar bem a distribuição disso aí, dentro de uma maneira lógica, por alguns anos de transição, João, o que está acontecendo hoje? Por exemplo, hoje tem muita coisa que a gente compra, que o consumidor leva para casa, que ele trabalha com compensação de impostos, né? E essas compensações, essas variações aí que existem, elas são repassadas para o consumidor. A hora que entrar essa nova alíquota, ela vai zerar tudo, você não vai ter mais essas vantagens que as empresas têm. Por exemplo, você compra uma canetinha ali, aquela tua canetinha sai R$3, ela tem uma compensação de imposto de R$1, por exemplo, nessa canetinha. Ele vai zerar a compensação, daí você vai colocar 27 e você vai acabar pagando R$1,20 a mais. Então a tua canetinha, em vez de pagar 4, você paga R$4,20, em vez de pagar 3, né? Que a ideia é dizer, vai baixar o imposto, vai custar mais caro a canetinha. Isso vai ser geral, no produtor também, o produtor tem que estar cauteloso, isso vai impactar no custo dos insumos, dos defensivos, das sementes, dos fertilizantes. O consumidor vai ter alíquota zero do arroz e do feijão, mas ele vai custar mais caro para o produtor e vai ser repassado. Então o produtor, em vez de pagar 7 a 12% de ICM, vai pagar 20 a 30% a mais porque cresceu o custo. Esse pacote aí é um pacotinho feito aí meio complicado, João. O Brasil precisaria de dar uma baixada geral, tipo assim, fazer que nem americano e paraguaio, 10%. Aí sim, eu acreditaria que baixaria o imposto. Eu lembro que eu já contei aqui que quando eu estive nos Estados Unidos, muito tempo atrás, eles me cobraram 7. Fiquei surpreso. Falei, 7? Mas, não, só 7. Falei, hoje aqui no Brasil, 27. Olha a diferença. Afinal, nós somos um país muito mais rico. Mas eu estava no comércio hoje, Vlamir, aqui de Arthur Nogueira, que é a minha cidade mais próxima aqui, eu senti um frenesi dos caras olhando os preços ali, calculando. Imagino que os contadores estão fazendo a conta como você sabe fazer muito bem, e isso não vai acabar bem, hein, Vlamir? Certamente isso já vai começar vindo um fator psicológico de proteção. Fator psicológico de proteção é a empresa, é o varejista, não querendo perder, né, João? Ele não pode. Se ele perder, ele quebra, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se proteger se antecipando com ajustes. É a lógica da sobrevivência. E aí nós vamos ter, inicialmente, já um primeiro impacto de inflação, uma queda de poder aquisitivo do consumidor, e a bomba vai estourar sempre do lado mais fraco, né, João? Você pega, eles falam, o imposto para o rico vai ficar mais caro, o uísque vai aumentar o imposto. E o uísque 12 anos, que você toma aí aquele golinho, vai ficar mais caro. Mas o rico, ele viaja para Miami várias vezes por ano. Ele vai lá, compra no free shop, traz e não compra o uísque aqui. E aí o que vai aumentar o imposto? Vai aumentar o imposto da pinguinha, daquela cachaçinha que o povão toma, da cervejinha
que o povão toma. Então ele vai tomar menos cervejinha, menos cachaçinha e vai por aí, né, João? Então eu acho que essa situação tem que ser bem explicada e eu não acredito que nós vamos pagar menos, porque o governo está gastando cada vez mais e ele precisa mais dinheiro, essa é a lógica. Então, alguns detalhes, por exemplo, claro, nós somos a favor, claro, da reorganização da cobrança de impostos, que é uma barafunda, uma loucura, em algum momento precisava fazer isso. O que nós estamos tentando esclarecer são os fatos e também ser contra a propaganda do governo que quer faturar em cima de uma coisa ruim que nós estamos mostrando, porque é inevitável a sensação do gatilho do reajuste de preço. Está todo mundo frêmito, os contadores estão fazendo as contas. Vai sobrar para onde? Para a ponta do consumo, que são os mais pobres. Agora, o Giovanni Lorenzon, viu, Vlamir, também está debruçado na questão dos estados, a arrecadação do governo, tanto federal quanto estadual, porque os governos estaduais se anteciparam e voltaram com as cobranças dos ICMS, em cima da produção de alimentos. Então já começou lá em cima, porque vai regularizar, mas vai regularizar lá em cima. Então já começou os governos, praticamente todos os governos estaduais estão com o ICMS já majorados em cima da produção, que vai repassar para o consumidor. Isso é uma barafunda. Eu temo que... Ai, meu Deus do céu. Complicado, João. João, pega por base. Esse imposto único, ele já começa sendo o maior do mundo em valor. Alguma coisa está errada. Se você já começa com a maior alíquota do mundo, é porque está errado. Não poderia começar pela alíquota média ou alíquota baixa? Colocou aquela alíquota e daí arrecadou tanto. E o governo se ajustar dentro daquele orçamento que tem. Você, por exemplo, tem um orçamento aí teu que vai pagar. Você coloca ali na casa, a dona Vera diz, nós temos tanto para gastar, temos R$2.000 para gastar e acabou. Não podemos gastar mais. O governo diz, vamos por uma alíquota média, 10%, que é o média do mundo, que o Paraguai sobrevive bem com isso. E o que a gente arrecadar, agora nós temos que organizar o governo para viver com esse dinheiro. A lógica seria essa. Daí o Brasil cresceria rapidamente. E daí teria mais arrecadação. Nós vamos passar por um período de recessão com essa situação aí. Porque o governo vai arrecadar menos, é disso que se trata. Esse é o tema das reportagens do Giovanni hoje lá no Clube do Tempo e Dinheiro. E outra coisa, o Anderson Boff está lembrando aqui, mas vai ser zero também para os produtos de exportação. Olha ali Candira aí sofrendo os impactos dessa regulamentação. Muita atenção nessa hora, claro que nós temos que acompanhar. João, a pergunta dele é boa, só pegar o gancho. Se colocar a alíquota que ele está colocando 27% na exportação, o Brasil quebra. Nós não seremos competitivos, ninguém compra mais nada de nós. E aí explica melhor, peraí. Explica melhor como é que é? Os produtos de exportação, nenhum país coloca taxa de exportação, com exceção da Argentina, porque ela só tem a soja ali como produto dela. E a Argentina tem um custo baixo, as lavouras são só fertilidade boa, clima diferente, ela é outro país. Nós temos custos mais altos sobre a produção em todo o planeta, e a nossa é o mais caro, porque os nossos solos são solos mais pobres. Se colocar a mesma alíquota na nossa produção para exportação, imediatamente inviabiliza mais metade da safra brasileira. O Brasil vai à falência. Nós vamos quebrar. Giovanni Lorenzon, pega esse gancho aí e vamos discutir isso, porque passou a ser o assunto mais importante para nós que cuidamos da produção. O Idélio Rodrigues Lima diz que João Batista não é o imposto único, é o imposto do fim do mundo. Toda atenção nessa hora, pessoal. Está na fase da regulamentação, está lá no Congresso. A lei já foi aprovada. Hoje partiu a regulamentação. São os detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, né, Vlamir? Exatamente, nas vírgulas, nos pontos. Atenção, muita atenção nessa hora. Essa é uma situação muito complicada. Se o Congresso colocar isso aí do jeito que está sendo mostrado inicialmente, eu temo que meus netos vão sofrer. Rapaz, eu nunca vi você falar com tanta seriedade, com tanta veemência como estou vendo você falar agora, Vlamir. Eu vou prestar muito mais atenção ainda no que você disse. Vamos focar agora no nosso mercado da soja. O mercado está bom, o mercado está bom. Está bom aqui, mas está ruim lá, né? Já mostramos Chicago perdendo 10. Por que tá ruim lá e bom aqui? Na realidade, o mercado internacional está seguindo a lógica, né, João? Ele teve um voo de galinha no começo de semana.
E agora ele está olhando mais para o umbigo americano do que por resto. Teve o relatório de exportações, saiu agora de manhã, o americano não animou ninguém, está exportando fraco lá nos Estados Unidos. E o que está pesando é que as condições de clima americano em si, elas estão mais próximas do regular, João, e o plantio acelerado. Agora pela manhã eu estava levantando com meus amigos, e eles estão me apontando que agora está com 12% da soja plantada, a média é 8%. Então eles estão plantando bem rápido, acelerados, para escapar do período que pode ser crítico ali da laninha, do dia 20 de julho a 20 de agosto, que deve ter temperaturas muito altas. E nesse período eles querem já estar com a vagem em formação de grão, que daí não tem risco de abortamento de flor, abortamento de canivetinho, e aí ele está passando no período crítico com a lavoura já indo para a fase mais tranquila, né? Então, em princípio, o mercado olha que a safra americana vai ser plantada, alguns já estão apontando que pode plantar até um pouquinho mais do que era previsto, e hoje é dia de liquidação porque não está sentindo falta, não está faltando soja. E outro fator que está pesando, o dólar em alta no Brasil também pesa lá em Chicago. Muito bem, dito isso, vamos aos negócios aqui no Brasil. Você está feliz com a negociação. Enfim, os produtores estão atentos, estão no celular, olhando a gente, te ouvindo e fazendo negócios. Exatamente, João. É o seguinte, até ontem, né, no teaser aí pela manhã, eu mandei que tinha sido negociado até ontem 78 milhões de toneladas. Hoje já tem mais 1 milhão negociado, então está com 79 milhões de toneladas de uma safra de 148 que a gente espera que seja fechada aí esse ano. O ano passado tinha 90 milhões de toneladas, mesmo que a gente adiantou, veio bem os negócios nesses últimos dias, ainda está atrasado, tem muita soja para negociar, João. Então, mas a semana provavelmente vai fechar amanhã aí com mais de 5 milhões de toneladas negociadas na semana. É uma semana bem típica de abril, que é as semanas que se negocia muito, né? Normalmente o mês de abril, em média, negocia mais de 20 milhões de toneladas de soja, porque é o mês de pagar contas, né? É mês que o pessoal compra insumos, vende soja para pagar insumos, e ele nesse mês está andando bem dentro do ritmo normal. Até o mês de março estava muito atrasado, agora ele acelerou, mas ainda está atrasado em relação à média, mas isso é um sinal de que o pessoal está aproveitando o momento. A cotação hoje no balcão já não é o melhor momento do ano, porque ele em média caiu R$1 em relação ao que estava no começo da semana, alguns locais R$2, mas nos portos está dentro do melhor momento ainda, está segurando as posições de ontem foi o melhor dia do ano, hoje ainda nos portos está muito parecido como ontem, é por isso que continua negociando, o pessoal está vendo a posição e os produtores estão negociando, João, precisa de dinheiro, tem que girar a soja. Alguns estão vendendo a soja aí, aqueles que acreditam que pode subir mais, comprando uma call aí, fazendo uma operação. Se o mercado reagir, ganhou. Se não reagir, ele entregou aquele 1,5%, 2,5% aí do custo de uma call. Então tem essa situação também. Então tá bom, você falou que os preços estão melhores nos portos, então vamos conferir preços no balcão, Vlamir Brandalize. Balcão gaúcho, João. Balcão gaúcho, ele chegou a pagar 121 nas missões, na sexta-feira e na segunda-feira. Ontem ele já pagou na terça ele pagou 120, ontem pagou 119, hoje manteve R$119, que é a posição de balcão ali nas missões do Rio Grande do Sul, e está pagando 122 hoje perto de Porto Grande, 123, e alguns indicam que até 124 conseguiu negociar porque o Porto Rio Grande manteve a cotação de ontem. O balcão do restante sul e sudeste hoje paga de 110 a 122 reais. Ontem pagou 123 em Ponta Grossa. Hoje o comprador que apareceu lá fala 122 no balcão. O lote paga mais no balcão 122. Mas a maioria das posições do restante sul e sudeste varia de 110 a 115 reais. É o que está girando aí no balcão das cooperativas, aí do produtor aí do sul e sudeste, né, João? Tá, agora vamos aos preços dos lotes formados nas cooperativas. Os lotes hoje, ele está mantendo o nível, porque hoje, por exemplo, o lote Rio Grande, ele começa com o spot maio 132, e ele paga no julho, Porto do Rio Grande ainda consegue pagar hoje 135, talvez 136. Ontem, no melhor momento, ele pagou 137. Então, no melhor momento de ontem e hoje, R$1 a menos. O Porto de Paranaguá, ele começa com 130 no maio cheio, começo de junho, e paga 134 no julho. Então, ontem ele chegou a pagar até 135. Então, entre o pico de ontem e o momento de agora,
R$ 1 a menos. É sinal que começa a sentir a pressão lá de Chicago, baixista, porque o prêmio ele não mudou muita coisa. O prêmio está bom, o prêmio está dentro do melhor momento do ano, mas ele não evoluiu. Então, hoje, o que está segurando a queda, basicamente, é o dólar em alta, que está mantendo a cotação de Porto e Lote muito perto de ontem, por causa do dólar em alta. Tá, então vamos aos prêmios, aí depois a gente volta a falar do dólar. Prêmio, por exemplo, o prêmio Maio. O prêmio Maio, ontem o comprador pagava 0, hoje ele quer pagar 5 abaixo. Vê como é que já deu uma enfraquecidinha. O vendedor quer 15, positivo. O prêmio Junho, o comprador paga 15, o vendedor quer 30, igual a ontem. O Julho, o comprador quer pagar 25, o vendedor quer 45. Ontem o comprador pagou 30, então ele já meio cortou 5 aí. O prêmio Agosto, ele está com 30 do comprador, ontem pagava 35 e o vendedor quer 70. Então os prêmios aí do meio do ano, ele está começando a ficar um pouquinho mais frágil. Por quê? É sinal que muita gente negociou e a maioria desses navios que vão chegar aí no mês de junho, julho e agosto, eles já estão sendo cobertos, e daí o comprador, quando ele já encheu o navio, ele fica na boita, daí ele sai e não pressiona. Mas é por aí. Prêmio do ano que vem, praticamente estável. 25 negativo de fevereiro do vendedor, comprador quer 45 negativo, março menos 25, menos 60, prêmio da safra nova é negativo. A safra nova começa com um potencial aí de 170 milhões de toneladas. É isso que começa com um prêmio negativo. Nós continuamos com os mesmos portos, né, João? E os portos estão ali. Está discutindo lá em Brasília essa questão de não aumentar impostos aí, e dizer como é que nós fazemos para dobrar a capacidade de embarque nos portos, que daí nós vamos faturar muito mais na exportação, vai trazer muito mais dinheiro, vai gerar mais dinheiro e talvez aí não precise nem fazer mudança de imposto, aí pode até baixar o imposto, né? Um dia nós teremos um governo que entende das contas, né, e não populista, né? Mas vamos lá, Vlamir, vamos encerrar a soja, vamos passar já para o milho. Conclusão, o cavalinho está passando no mercado físico, né? Quem pôde aproveitar fez bem, é isso? Está passando, João, porque hoje tem muito produtor indo também buscar insumos, né? Então, a gente já começa a sentir que o dólar vai se destacando aí para o lado de cima, né? Na faixa de 5,20 para cima, e os insumos começam a subir. Então, muito insumo, fertilizante, defensivo já começa a subir, e daí o produtor hoje, com a soja dentro do melhor momento do ano, ele está vendendo, está aproveitando, e aquele que está esperando talvez venha ter na sequência uma relação de troca mais desfavorável, né? Não acredito que vai dar prejuízo à safra, mas eu vejo que o produtor talvez para frente tenha mais dificuldade. Eu já estou sentindo aí o pessoal, a gente está com muito contato em feira e com o produtor. Esse ano foi um ano difícil para a produção de sementes, aí o pessoal de semente, tem muitas empresas que fazem semente de qualidade, já não tem as cultivares que o produtor vai querer, o produtor está jogando para frente, pode estar faltando semente depois lá na frente, de qualidade. Semente nunca vai faltar, sempre tem um milagreiro que vai trazer uma semente aí para vender para o produtor, mas talvez não tenha germinação, não tenha vigor, aquele problema. Os fertilizantes também, nós temos que negociar antes do fechamento do meio do ano, depois do segundo semestre, para internalizar é muito complicado. É por isso que eu estou comentando que nós estamos no momento de cavalinho encilhado para o produtor, e o produtor tem que fazer as contas dele e ver se é para ele vantagem ou não.